Como eu já havia comentado em alguns vídeos do canal, que na medida que os contratos com os parceiros do Flamengo fossem finalizando, haveria um aumento automático nessa parceria, nessa relação comercial, em virtude do que o Flamengo retribui para os parceiros, da valorização da marca Flamengo, da exposição desses parceiros. E bem, tem um parceiro aí do Flamengo, um banco, que está faturando e ganhando muito. E mais do que isso, já quer promover um aumento ao Flamengo para seguir com a parceria, com muito receio de que perca espaço, já que o Flamengo hoje é um ativo muito buscado pelo mercado. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte aqui o conteúdo e ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube possa enviar as notificações para você dos próximos vídeos. Claro, tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou, não gostou, algo aqui do vídeo, não tem problema, o importante é interagir. E através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto importante, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E para quem se tornar membro, tem uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Então não perca tempo, clique no link, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Bom, voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, eu já disse isso em alguns vídeos, na medida que os contratos do Flamengo eles vão fechando, vão finalizando, devido a toda a exposição que o Flamengo gera para os seus parceiros, e muito em virtude de um movimento de mercado, já que outros clubes inseridos no mesmo contexto publicitário do Flamengo estão também auferindo maiores valores às suas renovações, exemplo do Palmeiras, por exemplo, que a gente citou aqui, o mercado já sinaliza, quando olha para o Flamengo, que é o clube mais valorizado, a maior marca do mercado, a marca de maior valor. Obviamente que esse ajuste de valores, essa melhor monetização, essa valorização acontece naturalmente, né? E aí, eu já expliquei isso algumas vezes, por que que isso acontece. E não é por simplesmente o Flamengo forçar a barra, ou porque é o clube protegido de A, B ou C, ou o clube protegido do governo, como alguns já falaram, porque o Flamengo tinha muito apoio de empresas estatais, ou porque é protegido da Globo. Não, nada disso. Simplesmente pelo fato do Flamengo gerar retornos fora da linha, da curva que existe no mercado. Se você quer ter ganhos acima da curva, você também tem que investir acima da curva e se juntar, ou melhor, se associar com clubes que têm uma dimensão acima da curva. E é exatamente isso que está passando. O BRB, o Banco de Brasília, Banco Regional de Brasília, que já deixou de ser regional, desde quando se associou ao Flamengo. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? O presidente do Banco BRB, Paulo Henrique Bezerra, se eu não estou equivocado no nome, que às vezes eu sou um pouco difícil em decorar nomes, mas acredito que o nome seja esse. Paulo Henrique Bezerra, presidente do Banco Regional de Brasília, segundo a entrevista que ele deu a sites, a veículos de comunicação, você pode achar no Google, ele deu uma entrevista dizendo que pretende renovar com o Flamengo e, mais do que isso, quer oferecer maiores ganhos para o Flamengo. Ele destaca que no período ali de 5 anos, o banco cresceu 3,5 milhões de clientes. Gente, você tem noção do que é isso? 3,5 milhões de clientes no intervalo de 5 anos.
Inclusive, a respeito disso, teve uma entrevista de um jornalista, até no programa de YouTube também, no Futeboteco, que ele tem um amigo que dava suporte tecnológico para o BRB e que passou por uma situação muito atípica, porque o BRB, quando se associou com o Flamengo, associou sua marca, parceria de patrocínio, esperava crescer em 3 anos ou 5 anos 700 mil clientes. 700 mil clientes. E o BRB cresceu 5 vezes mais do que isso, já que ao invés de 700 mil clientes, nesse mesmo intervalo, cresceu 3,5 milhões. Você sabe o que é você crescer 5 vezes acima do que você já havia projetado e que, por sinal, já era um cenário bem agressivo, bem ousado, palavras do próprio presidente do BRB. E esse jornalista que eu estou citando aqui, que esteve no programa do Futeboteco, ele fala o quanto foi difícil para o seu amigo que tinha uma empresa que prestava serviço ao BRB na área de TI, suportar todo esse crescimento, porque para o número de 700 mil já era um número bastante ousado, agressivo, que eles estavam tendo dificuldades em manter, em criar uma estrutura de TI, e para 3,5 milhões foi um verdadeiro caos. Mas um caos, obviamente, bom, né? Um caos de uma maneira positiva, ou seja, você excedeu a sua expectativa em relação a clientes e faturamento. Mas isso chama atenção em relação ao poder da marca Flamengo, como é grandiosa e como atrai uma exposição muito relevante acima da média, e como isso reflete em faturamento, em clientes, no caso. E aí eu sempre falo que não é uma questão, quando a gente fala da parte da indústria do futebol, da parte de mercado, dinâmica de mercado, vai muito além de gostar de A ou de B, vai muito além do lado clubista, mas vai diretamente na parte de negócios, na parte de retorno financeiro, do faz-me rir, do show me the money, né? É isso que o investidor quer. Quando ele coloca o seu rico e suado dinheirinho numa conta, ele quer ter uma taxa de retorno garantida. É isso que os parceiros do Flamengo buscam e procuram quando se associam ao clube, a um ativo, a uma instituição da grandeza, da relevância de um Flamengo. Eu digo sempre que o Flamengo ele não é um clube grande do ponto de vista comercial. Existem clubes grandes, ele é um clube gigante em termos de retorno comercial. Nada se equipara nesse sentido. Isso é um fato e eu estou trazendo um fato em um dos parceiros comerciais do Flamengo. O fato, voltando ao tema, é que o BRB cresceu 3,5 milhões no famoso Banco Digital da Nação, o banco que o Flamengo tem com o BRB. E esse banco hoje está avaliado em 5 bilhões, bom, número de mercado. Eu não sei como dizer se isso vale ou não, porque as ações não foram, como posso dizer, elas não foram colocadas no mercado de capital, elas não foram validadas. Então isso são estimativas de empresas especializadas em valores de mercado que colocam isso daí. Mas uma empresa que cresceu 5 vezes mais no intervalo de 5 anos, olha, eu desconheço uma empresa famosa, uma empresa consolidada ou um banco que seja crescer 5 vezes no intervalo tão curto de tempo. O ponto é que o BRB, já na própria declaração do seu presidente, quer renovar essa parceria com o Flamengo. Porque um ponto também que chama atenção é como o BRB ele expandiu o seu tamanho. Tanto ele expandiu o seu tamanho, deixou de ser um clube regional para virar um clube nacional. Um clube não, desculpem. Tanto expandiu o seu tamanho, deixou de virar um banco regional para virar um banco nacional, tanto é que ele comprou um outro banco, o chamado Banco Master. Ele comprou 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais, tornando-se o sócio com maior capital dessa empresa, desse banco, né? As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, decisão na mesa do conselho administrativo. E ações preferenciais são aquelas que dão preferência, como o nome já diz,
na distribuição dos dividendos, dos lucros, ou seja, o Banco BRB é quem está mandando no Banco Master, é o maior acionista de ações preferenciais e participa do conselho de administração com direito a voto desse banco, ou seja, comprou um outro banco e segue crescendo, segue expandindo, associando o seu nome ao Flamengo. Deixou de ser o que a gente sempre fala aqui, regional, para virar nacional. E obviamente que ele quer seguir com essa parceria tão vitoriosa com o Flamengo, uma parceria que lhe garante exposição a nível nacional e quiçá agora com todo esse projeto de Flamengo TV, quiçá internacional também. Em termos de perspectiva, é muito promissor qualquer parceria com uma instituição da envergadura do Flamengo. E no caso, o BRB está prometendo aí negociar com o Flamengo essa renovação por valores maiores do que paga hoje. Lembrando que o BRB fica aqui no logo, na manga do Flamengo, né, do uniforme, e inclusive o valor que ele paga pela manga é um valor maior do que muitos patrocínios Master no Brasil, aquele valor ali da parte premium do seu uniforme. Se eu não estou equivocado, o que o BRB paga para a manga do Flamengo é maior do que o Vasco, que é um clube muito conhecido, um clube popular nacionalmente, mas se eu não me engano é maior, próximo do que o Vasco recebe pelo patrocínio Master na frente da camisa, ali na parte premium da camisa. O Banco BRB paga para o Flamengo na manga 32 milhões de reais por ano, mais as variações, as premiações por títulos, por resultados esportivos atingidos. Ou seja, vai dar algo ali próximo ou até maior, se eu não estou equivocado, preciso fechar essa conta, do que o Vasco recebe como patrocínio premium, né? Aquele patrocínio no valor mais nobre da camisa. E também o BRB paga nessa manga para o Flamengo mais do que a maioria dos clubes da Série A recebem de patrocínio premium. Você entende aí o tamanho da projeção, da magnitude, da dimensão de uma parceria com o Flamengo? E como eu disse, isso daí não é questão de achismo, não é questão de clubismo, não é questão de um discurso vazio, é questão de números e de fatos em relação ao que o Flamengo dá de retorno para os seus parceiros comerciais. Agora, importante frisar, como eu estava destacando, algumas pessoas já fizeram alguns comentários: Diogo, mas ok, e o banco que o Flamengo tem? Porque eu já fiz alguns vídeos dizendo que o Flamengo é dono de um banco. O Flamengo, além de receber esse valor que eu citei pela manga da camisa, sendo um valor maior do que vários patrocínios prêmios da maioria dos clubes, né, do patrocínio Master, né, o Flamengo ele é sócio em 50% desse banco que eu estou falando. O banco do BRB, criar um banco digital. O Paulo Henrique ele frisa muito isso, que o Flamengo permitiu ao BRB criar o primeiro banco digital. Então o Flamengo é sócio em igualdade de condições com o BRB do Banco Digital da Nação. Ou seja, o Flamengo é dono de um banco. Ah, Diogo, mas quanto é que o Flamengo tira disso? Qual é o valor que o Flamengo tem em relação a isso? Bem, o Flamengo tem direito aí a parte desse banco, 50%, se fosse vender o banco, né? Mas como eu disse, esse banco ele não foi ainda nem inserido no mercado de capitais, não é ainda uma empresa de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? Quando você pega, insere essa empresa na Bolsa de Valores e você disponibiliza ações para que pessoas ou empresas, instituições vão lá e capitalizem esse banco comprando essas ações. É a famosa, como eu posso dizer, avaliação de monetização, de capital, de marca, de valor daquele banco. Então, existe hoje uma estimativa que esse banco esteja avaliado em 5 bilhões de reais. Claro, é uma estimativa de especialistas de mercado. Eu não vou ter aqui profundidade técnica para discorrer sobre como chegaram a esse valor, até porque eu não tenho acesso
aos ativos desse banco, aos números de clientes, detalhes mais específicos, mas ainda assim é um valor estrondoso, é um valor absurdo. Você imagina o Flamengo ser dono de uma empresa que tem ali em capital estimado por especialistas, em valor estimado por especialistas, algo em torno de 5 bilhões, sendo que metade seria do Flamengo, 2 bilhões e meio. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Você consegue imaginar algum outro clube que tem uma empresa e que parte dessa empresa na qual ele é dono, que é metade, ele é sócio de uma empresa no qual a sua parte vale 2,5 bilhões? Para você ter uma ideia, 2,5 bilhões seria a quinta maior marca do futebol brasileiro hoje. Então, são muitos dados que você vai vendo aí a projeção, a magnitude e a dimensão do Flamengo e o que ele traz de retorno para os seus parceiros. Em perspectiva, isso significa dizer, no mercado, principalmente publicitário, uma mensagem muito forte para os parceiros do Flamengo que certamente estão tendo ganhos exorbitantes, significativos, relevantes. Não à toa, quando o UOL quis constranger os parceiros comerciais do Flamengo, lá em virtude daquela treta, lá da carta que o Flamengo não assinou, nenhum parceiro respondeu ao UOL. Por quê? Porque não faz sentido comprar uma narrativa de um veículo enviesado, sendo que do seu lado você está com um parceiro que mais lhe traz retorno no mercado que você está inserido. Agora, a mensagem que fica e a perspectiva que fica para o Flamengo é muito positiva, porque na mesa de negociação, nas renovações desses contratos, dessas parcerias, ele tem ali um argumento muito bom para conseguir, e deve naturalmente já conseguir uma boa valorização para ir além nessas negociações e nessas renovações, dizendo, olha, estão batendo a porta aqui para fechar comigo. Eu tenho um banco que paga aqui a minha manga, e esse banco cresceu 3,5 milhões de clientes, conseguiu abrir um banco digital hoje que vale aproximadamente 5 bilhões de reais, e ele está oferecendo de tudo que ele pode para fechar numa área mais nobre do uniforme. Enfim, hoje o Flamengo vai ter essa ferramenta, esse argumento para pressionar. Eu não digo pressionar porque isso vai ser natural, mas para demonstrar e fortalecer ainda a sua participação junto a esses parceiros, mostrando o quanto esses parceiros estão tendo de retorno, que obviamente eles têm que compartilhar mais do retorno que eles estão tendo com o Flamengo. Ao final, é uma relação de parceria, uma relação onde envolve o mercado publicitário, envolve uma relação de parceria com essas empresas de médio a longo prazo. Quanto mais essas empresas ficam com o Flamengo, mais elas crescem, mais elas conseguem se associar ao Flamengo, associar a sua imagem. Quando alguém olha alguma empresa, por exemplo, quando olha o BRB, você associa o BRB ao Flamengo. Quando você olha uma empresa, a PixBet, você associa ao clube, ao Flamengo. Quando você olha qualquer marca que esteja estampada no uniforme, sendo que é o uniforme que mais vende de forma disparada, você associa ao Flamengo. Então, obviamente que essas empresas já sabem que elas vão ter que reconhecer e valorizar a marca Flamengo nessas renovações, e sabem também que vão ter que pagar bem mais para seguir com o Flamengo. E é aquilo que a gente chegou no início da conversa. Se você quer ter ganhos extraordinários, você vai ter ganhos acima da curva, acima da média, você vai ter também que pagar e investir acima da média. O bom para essas empresas, e o que o investidor gosta ou se sente muito atraído, é investir com grandes projeções de retorno, mas investir no terreno firme e algo que ele possa fincar e saber que é uma área segura e, historicamente falando, traz retorno, é algo confiável. E hoje o Flamengo certamente é o investimento mais confiável que traz mais retorno. E isso não é só conversa, é só verificar os cases já consumados de negócio, ou melhor, é só perguntar para o BRB.
Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento do mesmo. Ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha, para que o YouTube recomende mais e mais e mais esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp e não deixe de passar lá no link, na descrição desse vídeo, onde tem um link para se tornar membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.